Trabalhar com inglês, começar o inglês, aqui se eu perguntar para qualquer um aqui de vocês, o inglês é importante, a resposta vai ser unânime. Todo mundo vai dizer, claro que é, né? Todo mundo vai dizer, pô, precisa e tal, mas por que que as pessoas não têm tanto? Né? É interessante, você vai numa pergunta para qualquer profissional, pô, em inglês, a resposta vai ser, não, inglês hoje não é nem diferencial, é quase que uma coisa básica para se ter. Concordo. Mas por que as pessoas não têm, então? Por que ainda quem fala tem muito destaque? Né? Então, assim, na boa, hoje eu conheço muito bem o mercado e são poucas pessoas que falam bem inglês. E por quê? Porque é difícil você continuar no processo. Como né? assim? A gente estava falando de academia. Né? Academia em inglês é a mesma coisa. É a mesma coisa. É igual... não adianta você querer ir na academia, todo mundo sabe que tem que fazer academia. É unânime a resposta, né? Todas essas coisas que eu chamo de quadrante 2, que dentro do livro do Stephen Covey, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele fala de quadrante 2, coisas que são importantes, mas não urgentes. O inglês é importante, mas não é urgente. Ele só é urgente quando daí o gerente, o diretor da pessoa fala assim, e o inglês? Cara, é muito comum, assim, a pessoa entra em contato comigo e fala assim, Puerto, tive uma avaliação aqui, cara, a única coisa foi em inglês. Eu falei, é sempre assim, é nesse momento que a galera vem, né? Então, por que é tão difícil? Porque é toda uma questão psicológica para continuar, e não uma questão intelectual. Todo mundo tem o necessário para falar inglês. Se você fala português, você fala inglês. Simples assim. Tá? Então, assim, é muito difícil para mim, entendo, beleza? Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que a questão de você chegar até o ponto de falar é muito mais relacionado às tuas emoções do que à tua intelectualidade. Mas por quê? Porque para você continuar, você precisa de resiliência, você precisa de perseverança, e tudo isso é do teu padrão emocional e não do teu padrão intelectual. Então não se aplica só pro inglês, para qualquer área, qualquer disciplina. Desenvolvimento é isso, entendeu? É muito engraçado porque depois que as pessoas começam a fazer aula comigo, elas voltam a fazer exercício, elas voltam a comer bem, elas voltam a melhorar elas voltam a ler. Elas voltam a fazer várias coisas quadrante 2, várias coisas importantes, mas não urgentes, porque elas percebem que a técnica que elas usam no inglês é a mesma técnica que elas podem utilizar em qualquer coisa na vida delas. Tu meio que ensina também a pessoa a ter uma consistência, uma rotina de estudo sustentável e implementar isso na vida. Sim. Isso é o mais importante. É mais importante, porque não importa, porque se você tem uma metodologia que funciona, que na boa, né? Mas a gente vai entrar aí, provavelmente vai entrar depois nesse aqui, a escola funciona, isso funciona, tudo funciona, a metodologia funciona. Tá? Tem umas que demoram mais, outras que demoram menos, mas a metodologia funciona. Por que as pessoas não falam? Porque elas param. Existe uma diferença de quem fala inglês e quem não fala. As que falam não pararam. É simples assim. Mas demorou 10 anos. Isso é irrelevante, entendeu? Porque 10 anos, né, clichê, vai passar de qualquer jeito, né? Sim. Então, assim, é só não parar. Né? Então, quando uma pessoa começa comigo, a gente tem um processo de 1 ano, né? Para sair do zero de inglês até conversar em inglês. Fluente? Tu disse que... Por que 1 ano? É o que tu estimou. É o que eu estimei, é o que eu vi que é possível, né? Então, assim, na verdade eu poderia fazer menos, mas daí também não dá pra ser tão... E o que é o zero de inglês? É 0-0? Não, é o que a gente sai da escola e tudo mais, né? Aí depende muito de trauma. Mas, assim, vamos considerar uma pessoa que não tá muito traumatizada, porque todos estão, né? Mas, assim, que tá legal, assim, que já, né, falam how are you, uma coisa assim e tal, né? Que é o que a gente normalmente sabe. Saindo disso até 1 ano, em 20 textos específicos dentro da minha metodologia, a pessoa está conversando em inglês. Porque não é a respeito de quantidade, é a respeito de qualidade, entendeu? Então... Eu já vi alguma pira que fala assim que tem um número X de palavras que tu consegue conversar em inglês só com um número X, assim, que representa, sei lá, 3% do idioma, tu consegue conversar 90% do tempo. Em torno de 2.000 a 4.000 palavras. Você consegue ter uma conversa bem legal em inglês já. Né? E tudo isso os níveis, eles vão variando dependendo de quanto que você tem. Qual que é a diferença entre inglês básico, intermediário, avançado e fluência? Né? É a quantidade, é o teu arsenal de palavras. Literalmente isso. Né? Então, como assim arsenal de palavras? Se você tem 500 palavras para se comunicar, você vai se comunicar até certo ponto e você vai conseguir fazer o que for possível com aquilo, o inglês básico.
2.000, 1.500 palavras, você vai ter o inglês intermediário. Você vai falar a mesma coisa 2 vezes. Por exemplo, how are you? Essa a maioria conhece, que é como você está, né? Mas você pode falar how are you doing? How's it going? How's everything? How have you been up to? What are you up to? What's up? Entendeu? Isso é avançado. Dei 7 maneiras aqui da pessoa falar a mesma coisa. Tá entendendo? Tudo isso é how are you. Okay? Então é aí que vai a situação de quanto mais você sabe, né? Então vamos falar uma palavra aqui, nevertheless, né? Que é o senão. Então assim, você pode usar palavras sofisticadas para falar a mesma coisa, tá? Então isso é um inglês mais avançado. E agora uma desmistificação aqui da fluência, né? Que eu acho que essa é a parada onde que a galera mais foca, né? Quero ser fluente e tal. Beleza. Fazer uma jogada aqui. Vamos falar do seu Zé lá da roça, que não sabe nem escrever, né? Ele assina ainda com o dedão assim, né? Cara, se hoje nós formos lá conversar com o seu Zé, a gente consegue conversar português com ele? Consegue. Sim. O português dele vai ser bom ou básico? Provavelmente básico. Provavelmente básico. Mas ele é fluente? É. Sim. Ele é fluente. Então, fluência não tem a ver com nível. Caramba. Fluência tem a ver com usar o que você sabe. Fluência é você conseguir se comunicar com o que você tem. Não adianta, né? O seu Zé, se ele assistir o Jornal Nacional, ele não vai entender 90% do que os caras estão falando. Não adianta, não vai entender. Ele vai ouvir, mas ele não vai saber o que é uma condução coercitiva, por exemplo. Entendeu? Ele só vai xingar, dizer que é ladrão ou algo assim, né? Que é o que a maioria faz. Mas ele não entende, entendeu? Às vezes nem a gente entende. Muitas vezes ele não entende. E outra, né? O que acontece? Olha só. É o que o seu Zé vai assistir à noite. Por que essa comunicação ela é tão... né? Só que o que acontece? Ele é fluente até onde ele pode. E então fluência tem a ver com você usar tudo que você sabe. E não um nível de inglês. Níveis de inglês são básico, intermediário e avançado. Esses 3. A1, A2, B1, B2 e C1, C2. É isso. Dentro do Common Framework European, né? E tem gente que é tipo C2 e não é fluente. Daí não tem. Não. Mas pode ser um intermediário e não ser fluente. É que o fluente é a habilidade que você tem de utilizar, entendeu? É isso que eu ia perguntar. Tipo assim, ó, tu falou de X a Y número de palavras. É 2.000. 2.000, é. 2.000 palavras. O que é eu saber uma palavra? É eu saber ler, entender e falar ela? Isso. Não, você ter ela decorada, né? Não, mas tipo a pronúncia, aí vai depender, né? Você vai poder ter uma pronúncia muito boa ou uma problema, entendeu? Não, claro. Mas eu consegui usar ela. Sendo a melhor pronúncia do mundo ou a pior, exatamente. Eu consegui usar ela. Exatamente. Tá. Então, dentro da fluência, você consegue ter uma super fluência e uma fluência básica, né? Mas a utilização dessas palavras é o que vai fazer você ser fluente ou não, né? A fluência é só uma característica, assim, um quesito, não é? Ela é literalmente a tua habilidade de utilização do teu recurso, né? Então, a fluência, por exemplo, de um MMA, entendeu? É o quanto o cara consegue utilizar todos os golpes que ele sabe na circunstância da luta. Ele vê as opções e escolhe a melhor. E quanto mais treinado você tá, mais automático você faz, mais fluente você é. Deixa o like.